Antes de começarmos esta viagem pela história do estoicismo, feche os olhos por um instante e imagine-se no mar. O vento sopra forte, as ondas se erguem como muralhas, e tudo o que você conhece parece prestes a se perder. É justamente em momentos assim, quando a vida nos coloca diante do caos, que nascem as ideias capazes de mudar o mundo. Foi de uma tempestade como essa que surgiu a jornada de Zenão de Sítio, o homem que transformou perda em sabedoria e lançou as bases de uma filosofia que, mais de 2000 anos depois, ainda ensina a viver com coragem. O estoicismo. Durante séculos eles permaneceram sob as colunas silenciosas da ágora, em um lugar conhecido como Pórtico Pintado. Ali, entre murais coloridos e o burburinho do mercado, um mercador chamado Zenão de Sítio começou a compartilhar reflexões que mudariam a filosofia para sempre. Zenão não nasceu filósofo. Antes era um comerciante próspero, dono de navios carregados de púrpura, o corante mais valioso da antiguidade. Mas numa viagem pelo Mediterrâneo, seu destino virou do avesso. Uma tempestade devastadora destruiu sua carga e o deixou à deriva sozinho em uma costa desconhecida. Em vez de se entregar ao desespero, Zenão procurou respostas. Em Atenas mergulhou nos ensinamentos de mestres como Crates, o Cínico, e Polemo, da Academia de Platão. Cada lição plantava nele uma semente. A ideia de que não controlamos os ventos, apenas as velas que erguemos diante deles. Anos depois ele encontrou abrigo no Pórtico Pintado, um espaço aberto cercado por colunas onde comerciantes e pensadores se misturavam. Ali, Zenão passou a ensinar algo novo, uma filosofia prática, feita para a vida real. Chamou-a de o caminho do sábio, mas o nome que ficou foi estoicismo, da palavra grega stoa, pórtico. Os estoicos acreditavam que a virtude, viver de acordo com a razão e a natureza, era o único bem verdadeiro. Tudo o mais, riqueza, fama, prazer ou sofrimento, eram indiferentes. O que importava era como reagíamos ao que não podíamos controlar. Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, séculos depois, levariam esse legado adiante. Sêneca escreveu sobre serenidade em meio ao poder e ao perigo. Epicteto, nascido escravo, ensinou que ninguém pode ferir um espírito livre. Marco Aurélio, imperador em meio à guerra, registrou em seu diário: a felicidade depende de nós mesmos. O estoicismo não era uma fuga do mundo, mas um convite a enfrentá-lo com coragem. Era sobre aceitar o que vem, agir com retidão e encontrar paz onde outros veem apenas caos. Hoje, mais de 2000 anos depois, suas palavras ainda ecoam. Elas lembram que não controlamos as tempestades da vida, mas podemos sempre decidir como navegar por elas. A história de Zenão é a prova. Uma tragédia pode esconder o nascimento de algo maior. Como ele, podemos transformar perdas em sabedoria, medo em força e incerteza em direção. Basta aprender a alinhar as velas e seguir, com firmeza, para o que realmente importa. A filosofia estoica nos ensina algo essencial. Não podemos controlar tudo o que acontece, mas sempre podemos escolher como reagir. Imagine a vida como um mar imprevisível. Tempestades surgem sem aviso. Ondas quebram planos cuidadosamente traçados, e ventos mudam de direção sem que possamos fazer nada. O que os estoicos nos lembram é que, mesmo diante desse caos, existe um espaço que ninguém pode tocar: a nossa mente. Zenão e os outros mestres estoicos, Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio, nos mostram que a verdadeira liberdade está na nossa capacidade de controlar nossas próprias atitudes, pensamentos e escolhas. A riqueza, a fama, a opinião alheia, a dor ou o prazer. Tudo isso é externo, e tudo isso é indiferente. O que realmente importa é a nossa virtude, a maneira como agimos e nos mantemos íntegros diante das dificuldades. Quando algo ruim acontece, podemos nos entregar à raiva, ao desespero ou ao ressentimento. Ou podemos olhar para a situação com clareza, entender o que está além do nosso controle e agir com sabedoria sobre o que podemos mudar. É um convite à serenidade, não à passividade. Ser estoico não significa ignorar o mundo, mas enfrentá-lo com coragem,
aceitando a realidade e mantendo a mente firme, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. No fundo, o estoicismo nos ensina que o poder mais forte que possuímos não está fora de nós, mas dentro. Nossa resposta às adversidades define nossa vida muito mais do que os próprios eventos, e é nessa escolha diária, de agir com razão, calma e retidão, que encontramos a verdadeira paz. Se quisermos viver plenamente, precisamos lembrar: não controlamos os ventos, mas podemos sempre ajustar as velas. E assim, a história de Zenão de Sítio nos lembra que a vida é cheia de tempestades inesperadas. Não podemos controlar tudo o que acontece, mas podemos sempre escolher como reagir. Cada desafio, cada perda, cada momento de dor é uma oportunidade de praticar o estoicismo, agir com coragem, manter a mente clara e cultivar a virtude acima de tudo. Os estoicos nos ensinaram que a verdadeira liberdade não está em acumular riquezas ou evitar dificuldades, mas em controlar nossas próprias atitudes. Quando entendemos isso, começamos a perceber que nenhum obstáculo é grande demais para quem sabe manter a serenidade, e que a paz interior não depende das circunstâncias externas, mas de como escolhemos viver diante delas. Hoje, mais de 2000 anos depois, essas lições continuam tão poderosas quanto na época de Zenão. Elas nos lembram que, mesmo em meio ao caos, podemos encontrar direção, força e propósito. Que possamos aprender com ele a transformar perdas em sabedoria, medo em coragem e incerteza em ação. Então, da próxima vez que a vida parecer turbulenta, lembre-se: você não controla os ventos, mas sempre pode ajustar suas velas. Escolha agir com virtude, enfrente o que vier e siga firme, porque é nessa jornada, e não apenas no destino, que reside a verdadeira força.